e versículo 4. Glória a Deus. Salmos 27, 3 e também o versículo 4. Nós estamos num momento diferente. Hoje era para ter culto, mas por um decreto ele foi cancelado. Mas nós acreditamos na vitória que o Senhor tem para nós. Então você que pode, compartilhe essa live em nome de Jesus para que ela possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e o nome do Senhor seja glorificado. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contemple a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Como oferecer um sacrifício ao Senhor. Muda a tradução, Rafa, em nome de Jesus. Coloca a que a gente está acostumado. Deus colocou uma palavra no meu coração, nesses minutos que nós temos aqui. E eu quero compartilhar com vocês como oferecer um sacrifício ao Senhor. Porque nós estamos num momento que para mim é um privilégio estar aqui, na casa de Deus. Para você é um privilégio poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E eu pedi para o Senhor uma palavra, e só uma palavra veio ao meu coração, que foi essa: oferecer um sacrifício de adoração. E se você parar para analisar em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, este é o versículo que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, sobre adoração. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deus colocou essa palavra sobre altar quebrado, reparar o altar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é para que nós possamos adorar o Senhor, para que o Senhor possa fazer algo através de nós, nós precisamos reparar o altar. Porque muitas pessoas se esquecem, fazem sacrifícios e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque o sacrifício está sendo executado no lugar errado. E a palavra do Senhor nos diz que Elias reparou o altar que estava quebrado. E eu pedi um sentido para esta palavra. E o interessante é que eles estavam ali no cume do Monte Carmelo. E Monte Carmelo significa o Monte do Desafio. Eu não sei se você sabe, mas este Monte Carmelo, ele é uma cordilheira de cerca de 30 quilômetros de extensão. Grande. E o interessante é que a altura dela é cerca de 600 metros de altura. É alta. E eles estavam batalhando ali. Deus estava sendo desafiado. O povo de Deus estava sendo desafiado. E o interessante, irmãos, é que Elias, ele deu o privilégio para os profetas de Baal oferecerem o sacrifício primeiro. Ele fez um desafio para aqueles profetas, dizendo que aquele que fosse respondido no seu sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro. Não sei se você percebeu, nós estamos sendo desafiados. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro. E vai ser provado para todos que o nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro. E Elias, ele deixou, irmãos, e convocou aquele povo, aqueles profetas, 450 profetas de Baal, a oferecerem o sacrifício. Oferecerem aquele sacrifício. E o interessante é que nada aconteceu. Nada aconteceu. Diz a palavra do Senhor que eles começaram a se retalhar, a se cortar, a oferecerem as suas vidas como sacrifício,
começaram a cortar, oferecerem o seu sangue como sacrifício. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o único sangue que foi oferecido foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse sangue sim é o sangue verdadeiro. Mas aqueles profetas estavam se sangrando, se machucando, tentando ouvir a resposta de Baal. Irmãos, este planeta Terra está clamando. Muitas pessoas estão procurando resposta. Muita gente está procurando resposta. Eu quero dizer para você que só há uma resposta para o planeta Terra, e ela está aqui na palavra do Senhor. Quantos querem resposta, irmãos? Aqueles profetas, eles tiveram até meio-dia. O interessante é que o diabo, ele faz obras e obras até o momento que o Senhor diz chega. E naquele momento o poder do inimigo estava neutralizado. Não importa o que eles fizessem para Baal, nada ia acontecer, porque o momento era que o nosso Deus fosse honrado naquele lugar. Irmãos, o mundo procura por resposta. Eu quero dizer para você que a resposta está em Jesus. Ele é o único que pode responder todas as nossas dúvidas. E a palavra do Senhor está aqui para nos orientar. Por isso que ele falou: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender aonde? No seu templo. Irmãos, você está ouvindo a palavra do Senhor, e eu estou no melhor lugar da face da terra. Tem muitas formosuras, tem muitas belezas, mas eu quero dizer para você que aonde o Senhor está é o melhor lugar da terra. E Elias esperou, irmãos. Espera, calma. Elias esperou. Ele deu até meio-dia e falou: vamos ver, agora é a hora de vocês, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. E nada aconteceu. Chegou meio-dia, Elias disse assim: agora é a nossa vez. Eu não sei se você está entendendo, mas a hora da igreja está chegando. A hora da igreja está chegando. E quem acredita e quem perseverar até o fim será salvo. Sabe por quê, irmãos? Muitos estão acreditando, achando que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas eu digo para você que vai ser quando o nosso Deus quiser. Vai acontecer algo. Eu ouvi algo esses dias. O mundo, ele está procurando por respostas. E o nosso Deus, ele está buscando conserto com a humanidade. Jesus está voltando. E Elias, quando chegou o momento de Elias, irmãos, ele não chegou oferecendo sacrifício. Isso que é interessante. Ele analisou o ambiente em que ele estava e percebeu que aquele altar não tinha condições de oferecer sacrifício ao Senhor. Ele olhou para aquele altar e viu que o altar, ele estava quebrado. E altar quebrado não serve para o nosso Deus. Vaso quebrado serve para ser consertado em suas mãos. Mas altar, irmãos, é um lugar de intimidade. Intimidade para com Deus. E altar quebrado não serve para adoração ao nosso Senhor. Através de altar quebrado não desce fogo do céu. Através de altar quebrado não cai chuva sobre a terra. Através de altar quebrado não cai cura sobre esta nação. Mas se o altar estiver consertado, aí o nosso Deus, ele tem liberdade para trabalhar. E eu, pedindo para o Senhor uma orientação, altar quebrado, algumas coisas eu escrevi aqui. Altar quebrado, altar derrubado, altar destruído. O que é um altar destruído? É uma pessoa que uma notícia ruim, uma tragédia, uma calamidade fez ela perder a sua fé. Mas eu quero dizer para você, querido, não foi a notícia ruim que fez ele perder a sua fé. Ele já tinha perdido antes, porque Deus não dá nada para nós que nós não possamos suportar. E tem muitos altares destruídos, mas eu quero dizer para vocês que a culpa não é da igreja. A culpa é de quem está com o altar destruído. O altar destruído, irmãos, as tragédias. O interessante é que nós erramos, nós falhamos, mas
a culpa é de Deus. As pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas cometem, fazem tudo aquilo que é o contrário da Bíblia, o contrário da palavra. E quando o momento difícil chega, a culpa é de Deus. Irmãos, o povo de Israel, ele ficou 40 anos escondido em cavernas, eles não podiam se interagir, não podiam plantar, não podiam colher, não podiam fazer nada, por causa da desobediência ao Senhor. A desobediência, irmãos, ela nos tira da presença de Deus. E a partir do momento que nós saímos da presença de Deus, nós temos que nos esconder, porque o inimigo ele é vitorioso contra nós. O interessante é que na leitura inicial, no versículo 3, diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. O interessante, irmãos, é que ele disse tudo isso aí. Olha só que interessante. Agora está na tradução, volta, coloca no 4, Rafa. Ele disse isso e depois ele disse assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor. Irmãos, não tinha se levantado. Ele falou, ainda que se levantasse. Muitas coisas tinham acontecido contra a vida do salmista, mas ele disse, uma coisa pedi ao Senhor. Ele pediu, e a buscarei. Eu quero que você entenda aqui nesta noite, ele pediu ao Senhor, mas ele não ficou parado, ele buscou aquilo que ele pediu ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu, aonde ele queria aprender? No seu templo. Eu quero dizer para você nesta noite, peça para Deus, em nome de Jesus, irmão, se o Espírito Santo, se a igreja desaparecer da face da terra, não existe mais planeta Terra. O que segura este planeta Terra de pé é a igreja, é o Espírito Santo, somos nós. Ai, se esse mundo soubesse o poder que a igreja tem, o poder que um joelho dobrado tem, o poder que uma fé firmada no Senhor tem, este mundo todo vinha e implorava para que as portas da igreja ficassem abertas. Mas nem todo mundo pensa como o salmista, mas todos querem obter a vitória. Muita gente está querendo que as portas da igreja se fechem. Quem está dizendo aqui é o pastor Richard, amém? Não é o pastor Sidney. Eu quero dizer para você que eu quero que as portas da igreja continuem abertas. Quem não quiser vir, não fale mal da igreja, fique na sua casa com sua frieza, com sua falta de fé. Mas quem quiser, venha, porque Deus ainda tem resposta. Deus ainda fala no meio do povo neste lugar. E eu acredito que essas portas continuarão abertas até depois de Jesus voltar a nos levar. Aí quem quiser ficar, vai implorar para que uma porta dessa fique aberta ainda. Então o altar derrubado, destruído, é o primeiro altar que precisa ser reparado, porque o altar ele não se destrói rapidamente, ele se destrói aos poucos. O segundo altar é o altar deixado de lado. Deixado de lado. Esfriamento espiritual, distanciamento da igreja. Irmãos, nós estamos vivendo em um momento de distanciamento social. Algumas pessoas se acamam de cumprimentar, outros dão um tchauzinho de longe, outras dão um soquinho na mão. Distanciamento social, mas eu quero dizer para você que não é distanciamento de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais felizes nós somos. Toda vez que eu acordo triste, toda vez que eu acordo com algo no meu coração, eu quero dizer para você que hoje eu acordei assim. Hoje eu acordei um pouco apreensivo, um pouco triste. E precisei de 30 segundos falando com o Pai para que tudo se transformasse.
Eu quero dizer para você que o altar deixado de lado não é o altar ideal para o Senhor trabalhar. Fale com Ele, agradeça a Ele, porque quando a pessoa começa a deixar o altar de lado, ela vira uma pessoa reclamona da vida, nada para ela tá bom. Pode ser a maior notícia do mundo, dá 5 minutos ela já está triste, nada preenche o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, que só Jesus pode preencher todas as brechas do nosso coração. Muitas vezes nós achamos que encontrei o meu melhor amigo, encontrei a pessoa certa para a minha vida, encontrei a pessoa que vai compartilhar o resto dos dias comigo. Mas eu quero dizer para você que nada disso importa se a presença do Senhor não estiver com você. Porque quando a presença dEle, quando o altar é deixado de lado, quando o esfriamento espiritual chega, irmãos, nós somos infelizes, tristes. Mas quando nós estamos próximos do Senhor, aí nós entendemos quem nós somos. Irmãos, imagina você andar com Jesus, você caminhar com o Mestre, você vê os milagres que Jesus faz, você vê o conforto que traz as suas palavras, assim como os discípulos eles contemplavam. E aquele dia Jesus ele começou a pregar uma palavra mais dura, e a Bíblia diz que as pessoas começaram a se distanciar. Olha que interessante, porque tem gente que está perto de Jesus, mas não está perto de verdade. Tem gente que parece que está, mas não está. E essas pessoas, na primeira dificuldade, na primeira coisa que Jesus faz, ao contrário daquilo que ele espera, ele começa a se distanciar, ele começa a deixar o altar de lado. Mas a Bíblia diz que de repente Jesus ele olhou e viu que só estava ele e os 12. E Jesus olhou para os discípulos e falou: e vocês? Podem ir também. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Irmãos, quem entende o que é um altar de adoração, ele não deixa o altar de lado, ele sempre fica, ele entende o lugar que o Senhor ofereceu para ele. O terceiro tipo de altar é o altar da falta de interesse, do conformismo. Irmão, você percebeu, você que está me ouvindo, que muitas pessoas elas começam bem, elas experimentam o que Deus tem, o que Deus faz, o que Deus é capaz de fazer. Elas começam muito bem na obra, na casa do Senhor. Eu não sei se você está se identificando com essa mensagem, mas depois de um certo tempo ela estagna, ela para naquilo, ela não cresce mais. Aquilo ali para ela tá bom, mas não é assim que Deus quer. Não dá para falar, mas já ministrei aqui que certa feita o profeta, ele começou a caminhar e as águas, elas começaram a cobrir os seus pés. Depois elas começaram a cobrir até os seus joelhos, depois até os seus ombros. Chegou um momento que ele não conseguia mais, ele teve que mergulhar. E é este que é o servo que Deus quer, é aquele que mergulha na sua presença, é aquele que não se conforma. Se você colocar sua Bíblia em Romanos, eu vou ler para você 12:2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o problema do conformismo, irmãos? Sabe qual é o problema da pessoa que é conformada? A pessoa que é conformada, ela não consegue distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. E a Bíblia diz que nós não temos que nos conformar. Irmãos, nós temos que entender que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo
adquirido. Nós somos. Então por que nós vamos nos conformar? Entenda o lugar que Deus te colocou. E o interessante é que quem não entende o conformado, ele não consegue entender as obras de Deus na vida dele. A pessoa conformada, ela não consegue entender o que Deus tem para ele. Ela não sabe o que é promessa, ela não sabe o que é prova, ela não sabe o que é vitória, porque ela é conformada. O vento vem, ela está conformada. A tempestade vem, ela está conformada. Irmãos, imagina o cego Bartimeu. Aquele cego, ele descobriu que Jesus estava passando por ali. O que ele viu naquele momento? Uma oportunidade. Imagine Elias, se ele não tivesse desafiado, se ele fosse conformado e falasse assim, tá bom. Mas aquele cego, ele descobrindo que Jesus passava por ali, ele não se conformou. O que é não se conformar? Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou? Não. Mas ele não se conformou. Ele continuou clamando até que Jesus parasse para atender. Então uma pessoa que é conformada, um altar do conformismo, da falta de interesse, aquele que não quer adquirir algo mais com o Senhor, este está correndo sério risco de não entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses altares, irmãos, eles são altares quebrados. E como que nós vamos colocar um sacrifício no altar quebrado? Irmãos, a coisa mais difícil é um profissional ele não ter organização com as suas ferramentas. Aquele ambiente é um ambiente sujo, um ambiente que não dá para fazer o serviço, não dá para executar o serviço naquele ambiente, porque é um ambiente desorganizado. Imagina se ele tivesse pegado aquele altar com aquelas pedras quebradas, colocado o sacrifício ali, dobrado os seus joelhos e pedisse: Deus, faça um milagre. É isso que está acontecendo com a igreja. Irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser um povo organizado. Eu aprendi que uma oração ela tem que começar com agradecimento. Depois você pede perdão pelos seus pecados. Depois você pode pedir algo para o Senhor em nome de Jesus. Mas tem muita gente colocando Deus contra a parede, de uma desorganização de altar. Ele não repara o altar, ele não agradece a Deus por aquilo que Deus fez para ele. Ele não entra em conserto com o Senhor pelos seus pecados e quer pedir para que Deus faça algo para a vida dele. Não é assim que o nosso Deus trabalha. O altar quebrado, irmãos, não pode sustentar o sacrifício. O altar desorganizado não pode sustentar o sacrifício. Ele não pode oferecer um sacrifício para o Senhor antes de reparar o seu altar. Antes de nós repararmos o altar, não tem como oferecermos um sacrifício ao Senhor. Precisamos reparar o altar. E Elias pegou 12 pedras. Ele pegou aquelas 12 pedras, olha que interessante. E as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E quando ele colocou as 12 pedras, quando ele montou o altar com as 12 pedras, ele disse algo. Ele disse: Israel é o teu nome. Irmãos, nós somos o povo da promessa. Sabe o que acontecia com aquele povo? Ele se esquecia de onde eles vieram. E eu quero dizer algo para você. A partir do momento que você esquece de onde você veio, você acaba se esquecendo para onde você vai. O povo estava perdido, irmãos. O povo perdeu a consciência de entender quem era o Deus de Israel. E quando nós analisamos a palavra, tinha tantos profetas de Baal, de Azera, e aquele povo, eles acreditavam mais naqueles profetas.
Mas Deus ainda tem profeta, irmãos, esperando o momento de se levantar. Eu quero dizer para você: acredite no Senhor, em nome de Jesus. E quando ele reparou aquele altar, para a gente não perder o nosso tempo, ele reparou o altar, colocou as 12 pedras, fez o povo lembrar do Deus de Israel, da promessa das 12 tribos, quem eles eram, que eles não eram um povo misturado, eles eram um povo diferente, eram um povo separado, mas fez eles lembrar que eles eram a geração da promessa. Quando nós entendemos a promessa que Deus tem feito para nós, não importa a notícia, o que importa é o que a Bíblia diz. Ele colocou lenha no altar. Muita gente fala do sacrifício, muita gente fala do que foi colocado para ser sacrificado, mas se esquecem da lenha. E a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Irmãos, eu vou chegar num outro tipo de pessoa agora, nesses minutos que nos restam. Muita gente já reparou o altar, muita gente já fez um concerto com o Senhor. Entenda agora o que eu vou te dizer, e eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. Muita gente já fez a reparação do altar, o altar está bonitinho, já fez o concerto, Deus já perdoou todos os seus pecados, ele já saiu daquela fase do esquecimento, já saiu daquela fase do comodismo, do conformismo. Aí chegou o momento dele oferecer o sacrifício ao Senhor. Eu quero dizer para você que o que Elias fez? Ele colocou a lenha. Depois da lenha, ele colocou o que seria sacrificado, o sacrifício. Porque a lenha é a garantia de que o fogo vai permanecer aceso. A lenha é a garantia que você vai continuar adorando, não importa a circunstância. A lenha é a garantia que não vai ser aquele simples momento, que você não vai ser aquele servo que recebeu o batismo do Espírito Santo e parou, aquele que recebeu aquela profecia e não se cumpriu, mas você vai ser aquele que vai permanecer com o seu altar aceso. Irmãos, tem um versículo que diz assim, em todo congresso, toda festividade, ele diz assim: sem lenha e tem outro versículo que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o interessante é que o versículo anterior a este, na passagem, ninguém quer ler. É que a lenha ela tinha que ser abastecida, irmãos. O altar está de pé, o sacrifício está ali, o fogo está aceso, mas esse fogo pode se apagar. E Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu falei tudo que Deus colocou no meu coração só para chegar neste ponto X da mensagem. Muita gente está deixando o seu fogo se apagar. Muita gente já ofereceu sacrifício, muita gente usado nas mãos do Senhor, mas está deixando o seu fogo se apagar. Mas o sacerdote, diz a palavra do Senhor, ele pegava aquela cinza, retirava a cinza do altar todos os dias e tinha que colocar lenha nova. Tirava a cinza, lenha nova. Tirava a cinza, lenha nova. Tirava a cinza, lenha nova. E o que acontecia? O fogo nunca se apagava. E tem muita gente que está querendo deixar aquele mesmo fogo, está achando que aquela mesma lenha, não adianta, não precisa tirar a cinza. Eu quero dizer algo para você nesta noite, você que está nos ouvindo hoje, ou vai nos ouvir amanhã, ou depois de amanhã, a fornalha, o fogo tem que continuar aceso, mas você precisa colocar lenha no seu altar. Você precisa continuar abastecendo este altar para que o sacrifício continue sendo feito para o Senhor, para que o Senhor continue se agradando de você, para que o Senhor continue se agradando de nós. E tem gente que pensa
que pensa que não precisa estar aqui. Mas eu quero que o Espírito Santo toque na tua vida agora e você entenda que aqui é o lugar que você pega a lenha. Eu quero que você entenda que este lugar é o lugar que você abastece, aleluia, esta fornalha. Então você que está nos ouvindo agora, eu vou encerrar esta mensagem em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que está conosco, que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, repare o seu altar, mas saiba que isso não é o suficiente. O sacrifício ele tem que ser constante, ele tem que ser hoje, ele tem que ser amanhã, ele tem que ser mês que vem, ele tem que ser semana que vem, ele tem que ser o ano que vem, ele tem que continuar sendo e continuar sendo oferecido ao Senhor, e este altar ele tem que continuar aceso. E você tem uma obrigação: não deixe as pedras do altar caírem, não deixe o seu altar entrar no esquecimento, não deixe o seu altar entrar no conformismo, e não deixa, depois que tudo isso acontecer, que o fogo estiver aceso, não deixe faltar lenha no seu altar. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Senhor, nós sabemos que a tua palavra ela é como uma espada afiada de 2 gumes, Senhor, que penetra entre juntas e medulas até a divisão da alma. E eu sei que o Senhor tem falado. Senhor, não deixa o teu povo se esfriar, ó Pai, mas que nós possamos orar, que nós possamos manter este altar aceso, em nome de Jesus. Pai, toca nos corações. Se porventura alguém, Senhor, ouviu esta palavra e precisa de um conserto para contigo, toque agora no seu coração, Espírito Santo, e ele possa se curvar a Ti. E quando essas portas se abrirem, Senhor, que eu acredito que será na próxima quinta-feira, ele possa vir até a tua casa regozijando, adorando a Ti e Te aceitar como único e suficiente Salvador. O Senhor é Deus de oportunidade, e foi pregado aqui, Senhor, que o Monte Carmelo é o monte do desafio, e nós estamos sendo desafiados. Mas, Senhor, nós nos alegramos, porque nós sabemos que o Senhor nunca perdeu um desafio. Por isso eu te peço, Senhor, dê sabedoria para o teu povo, para que eles possam ouvir a tua voz, e não, Senhor, ó Pai, dos noticiários de TV, mas que eles possam entender, é o mesmo hoje e será eternamente. Abençoa o teu povo, cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, você que nos ouviu nesta noite, e pela fé, eu quero que você estenda suas mãos, e eu vou dar a bênção apostólica no seu lar, na sua casa, ouvindo esta mensagem. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as 2 consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos juntos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vencendo vem Jesus. Deus abençoe você que nos ouve nesta noite.